Bom, então boa noite, pessoal. Que bom que vocês chegaram. A gente vai começar então a nossa live hoje, né? E eu vou começar a falar um pouquinho do tema, bem rápido. Depois a gente se apresenta, né, Janice, para o pessoal conhecer a gente, quem ainda não conhece. Isso. E aí a gente segue então para falar bastante coisa, né? Tem bastante assunto aí. Muito bem, pessoal. Então, nós somos do Interac, né? O Interac é o Instituto de Terapia Comportamental aqui de São José dos Campos. Nós temos, então, profissionais da área da psicologia e psiquiatria aqui, né? E fazemos atendimento, então, para diversos públicos aí, crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias, enfim, muitos públicos, né? E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o amor próprio, né? Então, de uma forma prática. Porque quando a gente fala de amor próprio, parece às vezes um tema um tanto quanto subjetivo, assim, né? Difícil da gente entender de modo prático como que a gente coloca isso na nossa vida. E a ideia é a gente falar um pouco, então, de modo prático mesmo, né? Seguir ali algumas ideias que a gente consiga incorporar na nossa vida para desenvolver o fortalecimento desse amor próprio, certo? Bom, então eu sou Karen, eu sou psicóloga, terapeuta aqui no Interac, sou especialista em terapia comportamental e temos aí a Janice, também psicóloga e terapeuta aqui no Interac também. Mas a Janice, né? Janice está morando fora do Brasil, então os atendimentos com ela estão sendo online, certo, Janice? Isso. Continuo na equipe, mesmo fora do Brasil, ainda acolhida aí pelo Interac, né, Karen? Uhum. Sempre Eu tô conosco, né? vendo, tô vendo alguns clientes entrando, colegas psicólogos. Boa noite, gente. Que bom, né? O pessoal acompanhando, interessado em aprender mais sobre estratégias para fortalecer o amor próprio. É isso que você falou importante, né, Karen? A gente tornar mais objetiva essa ideia do cuidado consigo. Então, acho que a gente pode começar substituindo a ideia do amor como um sentimento pela proposta de agir de forma amorosa com a gente mesmo. Acho que isso deixa mais claro, vocês não acham? Isso torna Uhum. mais claro, né? Porque a gente já começa a pensar em algumas ações e estratégias para fortalecer esse apreço que a gente pode ter com a gente mesmo, né? E vamos começar? Vamos lá. Sabe o que eu estou percebendo? A minha tela está escura aqui. Eu não sei, talvez seja do meu celular, né? Para mim Mas tá bom. vocês. Tá tudo ok pra gente Tá. continuar? Vocês Tá. estão vendo bem a Janice aí? Dá um joinha pra gente, vocês estão enxergando bem nós duas. Tá. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai dando um joinha pra gente, eu vou falar um pouco então sobre isso, né? Essa questão do amor próprio, como que a gente vai falar sobre ele, né? Então, só pra gente conceituar um pouquinho, legal. Obrigado, pessoal, estão vendo bem a gente. Uhum. Só para conceituar um pouquinho, então, o amor próprio é isso, né? Esse conjunto de reforçadores que a gente entende, né? Que é esse bem-estar que a gente sente com a nossa própria companhia, né? Então, a gente ser uma boa companhia para a gente mesma, a gente se sentir bem e estarmos reforçados por nós mesmos, né? E como que a gente faz isso, né? Então, como que a gente vai conduzir a nossa reflexão de hoje? A gente vai fazer uma analogia interessante aqui e pensar nesse amor próprio como uma pizza, né? E cada pedaço de pizza, então, vai ser um tema, porque a gente fez essa divisão aí de subtemas dentro disso, para a gente conseguir tentar ser mais prática, né? E a ideia é que a gente experimente, então, um pouquinho de cada pedaço, né? A gente não pode experimentar alguns e deixar outros de fora, porque senão a pizza fica incompleta, né? A gente tem que experimentar todos, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro pedaço. Fala aí, Janice, Isso. qual que é? Então, quando a gente entende, né, que o fortalecimento do apreço por a gente mesmo, ele está muito relacionado às ações que a gente vai praticar, para a gente ter essa experiência de se sentir bem dentro da própria pele, né? A gente pode começar falando sobre o autoconhecimento, que é uma parte fundamental, né? Então, a gente pode
olhar para a gente com essa atenção, com esse foco de atenção e se perguntar como é que eu posso agir de forma amorosa comigo. Então, a gente tem que ter um bom grau de percepção de quem a gente é para poder identificar quais são as necessidades e também para identificar as estratégias, tá? Então, o que é o autoconhecimento? De forma geral, a gente pode entender que o autoconhecimento é a gente conseguir olhar para a nossa própria história, entender melhor essa história, reconhecer alguns padrões que surgiram em um determinado momento dela e que se atualizam no momento presente. Quando isso acontece, quais são as consequências no presente da minha vida, né? E a gente também consegue aprimorar a nossa percepção em relação a algumas experiências que são mais difíceis, no sentido de não serem tão acessíveis. Quais são essas experiências? Toda essa parte mais subjetiva, a gente chama isso de todos esses comportamentos que a gente não consegue observar exatamente, mas eles acontecem dentro da nossa pele, a gente chama de eventos privados, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tá? E ter mais clareza a respeito deles é uma parte muito importante, porque eles têm uma relação direta com a forma que a gente percebe a realidade, né? Então, na medida em que a gente vai aprimorando essa percepção e a gente vai tendo mais clareza, a gente consegue reconhecer essas experiências, tanto as que acontecem dentro da nossa pele, como todas as situações do entorno, e como é que a gente interpreta as situações, né? Então, a gente começa a identificar melhor, inclusive as experiências mais subjetivas, né? A qualidade dos sentimentos que a gente tem, que tipo de emoção que se apresenta, quais são os pensamentos, a gente relaciona as situações e a gente consegue, inclusive, nomear de uma forma mais aprimorada, né? Então, a gente identifica, nomeia, descreve a situação, a gente avalia qual é a consequência daquilo e, portanto, a gente fica em melhores condições de tomar algumas decisões importantes para melhorar situações que a gente entende que não estão tão bem assim. Por isso, vocês entendem o quanto é importante a gente melhorar essa percepção de quem a gente é, compreender os nossos padrões, identificar as nossas tendências para a gente poder fazer escolhas melhores, né? E aí, a partir dessa percepção melhorada, a gente consegue estabelecer algumas estratégias importantes para fortalecer esse apreço por si mesmo, né? A gente consegue escolher as ações necessárias para trabalhar nas áreas importantes da vida, para a gente gostar de verdade da experiência de ser quem a gente é. Então, a dica que eu dou em relação a isso, Karen, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, é que a gente olhe para a nossa vida, para a nossa experiência com um olhar bastante curioso e que a gente mantenha também uma atitude de humildade no sentido de aprender com a experiência, porque eventualmente a gente pode observar alguma coisa que a gente não vai se agradar. Mas faz parte desse processo a gente assumir a responsabilidade, né, em relação às situações que a gente entende que não estão bem o suficiente, e a gente se perguntar o que é que eu posso fazer em relação a isso, né? Então, a responsabilidade pessoal, o compromisso consigo e a humildade é muito importante nesse processo. E essa é a dica, então, da gente olhar com um olhar curioso e aberto para a experiência, com humildade e compromisso. Legal, muito legal, né? E assim, Janice, encaminhando aí para o nosso segundo pedaço de pizza, né? Quando a gente fala sobre amor próprio, autoconhecimento, é muito difícil a gente conhecer alguém sem tempo, né? Sem dedicar tempo para essa pessoa, né? Sem desenvolver ali uma intimidade com ela, né? E quando a gente vai se conhecer, é a mesma coisa, né? A gente não consegue se conhecer sem esse tempo direcionado para a gente, né? Um tempo de qualidade, um tempo de atenção consigo mesmo, né? E esse é o nosso segundo pedaço de pizza, então, é o tempo de qualidade consigo. Tempo de atenção, tempo de qualidade consigo, né? Então, quando a gente fala sobre tempo, né?
ter um tempo para se conhecer, ter um tempo para se olhar, de dedicação para você mesmo, é até um tanto utópico, assim, né? Porque quem tem tempo, né? É difícil a gente conseguir estabelecer esse período, esse tempo, essa agenda para a gente mesmo. Tenho certeza que teve bastante gente que fez, lá vem, né? Falar que eu preciso de tempo para mim. Se tem mãe aí assistindo, que eu vi, tem gente aí que eu conheço que é mãe, deu até uma gargalhada quando eu falei de tempo, né? Tempo para si, como assim, né? Quem tem? Mas, e é isso mesmo, né? Porque a nossa vida pós-moderna, ela valoriza um pouco isso, né? Essa falta de tempo, esse ser ocupado, ele é valorizado socialmente. Vocês já perceberam isso? Como que a gente valoriza quem está sempre correndo, quem está sempre com a agenda cheia, né? Isso tem a ver um pouco com outras coisas que a gente vai falar lá na frente, com competitividade, com outras questões culturais, mas percebe assim, o quanto que a gente às vezes se coloca nessa posição de não ter tempo para a gente mesmo, às vezes por uma questão cultural mesmo, né? Porque a gente não se sente muito no direito de tê-lo, né? E a gente sabe bem onde isso vai chegar, né, Janice? Essa sobrecarga mental, essa sobrecarga física. A gente sabe aonde chega. A gente vai entrar no colapso emocional, porque a gente não se estabelece como prioridade. A gente Vai coloca entrando tudo. no piloto automático, né, Karen? A gente vai Exato. entrando no E a gente vai automatismo. colocando todo mundo como prioridade, né? A família, os filhos, o trabalho, os amigos, todo mundo. Tudo é prioridade, menos a gente mesmo. E olhar para o tempo como um patrimônio único e insubstituível é algo que nos ajuda, né? Não tem como voltar atrás, não tem como a gente reviver o tempo passado para poder utilizar ele melhor. Então, se não tem como fazer isso, o nosso caminho é utilizar e valorizar esse tempo da melhor forma possível, né? Mas quando a gente fala de utilizar o tempo da melhor forma possível, às vezes a gente pode incorrer no erro de achar que a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Bom, então se eu não consigo viver esse tempo de novo, eu tenho que acelerar e fazer tudo que eu puder para aproveitar. Não é assim? Tem bastante gente que pensa assim, né? Porém, quando a gente fala sobre valorização do tempo e utilização do tempo, é interessante a gente desenvolver um estabelecimento de prioridade, né? O Cortella diz um negócio interessante em relação a essa questão da prioridade, porque ele fala que prioridade não tem S, né? A gente não, prioridade não tem plural, porque a gente não pode ter prioridades, a gente tem que ter uma, porque senão a gente não se organiza para poder executar aquilo que é a prioridade, né? E então, utilizar, né, olhar para esse tempo, para si, como uma questão de prioridade na nossa vida, tem um pouco a ver com aquela máxima da máscara do avião, né? Que quando caem as máscaras do avião, a gente tem que colocar primeiro na gente para depois na pessoa que está perto da gente. Não vai todo mundo, né, se dar mal ali. Então a gente, e é mais ou menos nisso, né, que a gente pensa. Quando a gente fala sobre autocuidado, tempo de atenção, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Muitas vezes a gente coloca outras pessoas na nossa frente, impedindo que a gente chegue nesse momento de ter esse tempo, esse autocuidado, mas a gente esquece disso, que quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? A gente não consegue cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa família, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? E como que esse tempo de qualidade contribui, né, para o amor próprio, que a gente entende? Porque ele faz com que a gente se valorize, com que a gente cuide da nossa saúde, com que a gente não se abandone, não se negligencie, né? Porque muitas vezes a gente vai se colocando num cantinho lá e não se cuida, né? E a nossa dica, então, para a gente conseguir estabelecer um tempo de atenção consigo melhor, é se colocar na agenda. Sabe as suas atividades do dia? Separa um tempinho lá para você. Tem gente que vai conseguir mais tempo, tem gente que vai conseguir menos, mas é importante um tempinho, nem que seja, sabe, um chazinho depois do banho, uma coisa assim, nem que seja curta, mas aquele abraço, assim, de você em você mesmo, esse tempo de dedicação,
né, que é importante. Isso aí. Inclusive, observar como é que o tempo funciona melhor para cada um, né, Karen? Algumas Uhum. pessoas têm um movimento diferente das outras, né? Então, vocês vão perceber que conforme a gente for falando das áreas, né, dessas partes que compõem essa grande pizza, elas todas se interrelacionam, elas estão todas de alguma forma relacionadas. Então, aproveitando esse gancho do tempo, Karen, que você falou, a questão é o quanto tempo a gente dedica dessa agenda para ações promotoras de saúde, né? Essa é a parte do autocuidado, também muito importante para o fortalecimento do amor próprio. O que a gente pode entender que é o autocuidado? A gente precisa de uma intenção, né? A gente precisa colocar uma intenção para a gente conseguir aplicar essas ações, né? Colocar essas ações em prática. E algumas ações, elas são exatamente promotoras de saúde. Então, Uhum. essas ações que têm como objetivo fim promover mais saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde das relações, né? A gente vai chamar essas ações de autocuidado. E para isso a gente vai precisar separar esse tempo, né? Uhum. Então, tem algumas grandes áreas que são áreas que merecem atenção em relação à nossa saúde, né? A alimentação, a prática de atividade física, a gente está habituado a escutar isso, essa orientação geral, né? A gente entende também que a área dos relacionamentos é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? A qualidade do nosso sono, o quanto a gente consegue administrar as nossas emoções, fazer um manejo das emoções. A Fabiola e a Renata fizeram uma live também, que está lá no YouTube do Interac, que falam bastante dessas práticas, né? Então, é necessário que para essas ações, de fato, produzirem, contribuírem com a nossa saúde, elas sejam também regulares. Então, a gente precisa de constância nessas ações para a gente perceber os benefícios, né? Então, a gente precisa se perguntar, como é que eu estou cuidando dessas áreas importantes da minha vida, né? Que é o meu corpo. O corpo também é um patrimônio insubstituível, né, Karen? O Sim. tempo e o corpo a gente não Uhum. consegue substituir. É um patrimônio único. O quanto eu estou cuidando do meu corpo, o quanto eu estou comprometida com as áreas fundamentais, né, que são promotoras de saúde na minha vida, como eu estou cuidando dos vínculos, das relações. E a partir dessa reflexão, identificar qual é a prioridade, como você falou, no singular, né? Uhum. Então, identificando qual é a prioridade, seria muito importante se engajar realmente com as ações que vão melhorar esse aspecto da vida. E aí, dependendo da fase da vida que a gente está, a gente vai identificar necessidades diferentes, porque muda a fase da vida, mudam também as necessidades. A gente, às vezes, tem que fazer essa administração complicada do tempo, né? Se a gente está com criança pequena, iniciando uma atividade profissional, mais restrição financeira e tudo isso. E aí a gente vai avançando nas fases, aí tem a fase da menopausa, depois uma preparação para aposentadoria. Tudo isso merece uma atenção focada, porque a identidade vai estar muito adequada ao momento da vida, né? Uhum. Como a gente precisa de regularidade e constância para a gente receber o benefício dessas ações de autocuidado, a gente precisa identificar quais são as que a gente vai sustentar, porque elas vão precisar se tornar hábitos, de fato, na nossa vida, né? E para instalar hábito, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente não pode pensar em iniciar assim a partir já de um grau de dificuldade alto, porque senão a gente não consegue se engajar. Sim. Então, a dica que eu daria em relação a isso, né, esse olhar atento e esse questionamento em relação a como a gente está cuidando de cada uma dessas áreas, é a gente olhar, identificar a necessidade, qual que é a prioridade ali. E aí eu vou dar dois exemplos que estão relacionados à prática de atividade física, que é uma área muito importante, e à parte dos relacionamentos, né?
pensando em instalar um hábito. O que a gente tem que fazer para a gente conseguir, de fato, aumentar as chances de sucesso em relação a essa instalação desse novo hábito, né? Por exemplo, a prática da atividade física, para quem não tem nenhuma atividade nesse sentido, né? O ideal é que escolha uma frequência não muito alta. Então, por exemplo, se eu sou sedentário e eu escolho melhorar esse aspecto da minha vida, eu vou me comprometer a fazer 3 vezes por semana uma caminhada moderada de 30 minutos por dia. Uhum. O grau de dificuldade não é alto, né? Em geral, as pessoas conseguem manter. Mas aí vejam como tem algumas escolhas que são muito estratégicas, porque vão funcionar para promover outros hábitos saudáveis em sequência, né? Então, se eu consigo manter essa frequência de 3 vezes na semana, uma caminhada de 30 minutos por dia, é provável que eu passe, então, a fazer melhores escolhas em relação aos meus hábitos alimentares. É provável também que a qualidade do meu sono com o tempo melhore. É provável que eu tenha um humor melhorado para estar com as outras pessoas. E se eu conseguir também uma companhia para essa caminhada, eu também tenho uma interação que vai tornar mais gratificante. Então vejam quantos benefícios em cadeia que aconteceram, né? Então, para a gente pensar em estratégia, a gente precisa pensar que a gente não vai se comprometer com um alto grau de dificuldade e que a gente vai pensar em formas de ter mais benefícios associados. Com isso, a gente aumenta as nossas chances de sucesso. E uma outra sugestão em relação ao autocuidado, né, e exposição a uma nova situação promotora de saúde, que é bastante interessante, é pensar numa contribuição, por exemplo, para a comunidade através de um trabalho voluntário. Mas o que um trabalho voluntário tem a ver com autocuidado, né? É uma exposição para uma nova situação, onde você vai cultivar novos laços. Esse tipo de experiência, em geral, oferece a oportunidade da gente aprender mais da gente mesmo, inclusive reconhecer aspectos positivos na gente, né? E o fortalecimento do amor próprio significa a gente gostar mais da experiência de ser quem a gente é, não é isso? Então, se a gente cultiva novos laços, se a gente se sente útil, contribui para a comunidade, né? E a gente recebe um retorno disso nas relações, porque a gente vai aprendendo mais da gente nas próprias relações, né? É provável também que a gente sinta uma gratificação interessante nesse sentido. Então, são duas dicas de exposições novas e mudança de hábito promotores de saúde nessa área do autocuidado. E isso está muito relacionado com o autoconhecimento, né, Janice? Quando a gente começa a entrar em contato com aquilo que nos faz bem, com os nossos valores de vida, né, com aquilo que faz sentido, a gente começa a entender esses caminhos, né, que, poxa, talvez um trabalho voluntário vá se encaixar dentro dos meus valores pessoais e daquilo que me traz bem-estar, né? Exatamente. Por isso que está tudo interligado, né, Karen? A gente fez uma divisão didática de temas aqui, mas na verdade são todos muito próximos e muito interligados, né? Bom, então vamos continuar com a nossa pizza aqui. O próximo, então... Bom, para quem entrou agora e não entendeu nada que eu falei de pizza, né? A gente está fazendo uma analogia assim, só explicar rapidinho. Como se o amor próprio fosse uma pizza, e aí a gente está nomeando então um tema para cada pedaço de pizza. E aí a gente está discorrendo sobre esses temas, e a ideia é que a gente experimente um pouquinho de cada pedaço de pizza para essa pizza ficar completa e não ficar faltando pedaço, tá? Então, a gente já falou sobre autoconhecimento, tempo de atenção consigo. Agora, a Janice falou, eu vou falar sobre autocompaixão, né? E a Janice falou sobre, me ajuda aí, Janice, que eu esqueci o que a gente colocou de tema, autocuidado. Lembrei. Isso. A gente já falou sobre autoconhecimento. Isso. Tempo de atenção, autocuidado e agora autocompaixão, que eu vou falar. Quarto Legal. tópico. Isso. Só para situar o pessoal que está entrando agora.
Bom, então autocompaixão, assim, é um livro, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema, mas a gente fez um resuminho, assim, para a gente poder pontuar os temas interessantes sobre isso. Quando você comete um erro, né? Quem está ouvindo a gente aí, quando reflete isso, assim, quando você comete um erro, um engano, como que você reage, né? Como que você lida com o seu erro? Você se pune? Você se maldiz, né? Você fica se julgando uma pessoa ruim, uma pessoa, né, incapaz porque você errou? Se você disse sim, você não está sozinho, tem muita gente que faz isso também, né? Inclusive, quando a gente estava falando sobre autocuidado e outras práticas aqui, eu fiquei pensando que talvez um monte de gente está pensando, eu estou fazendo tudo errado, né? Eu tenho que melhorar em muitas coisas, e acaba fazendo esse Já entrou em movimento, né, de se culpa, julgar. né? Exato. Fazer esse movimento de se julgar, né? A gente vai falar mais sobre autojulgamento depois, mas a postura da autocompaixão, né, é exatamente essa habilidade que a gente precisa desenvolver de lidar com os nossos erros e com as nossas dificuldades de forma amável, de forma suave, gentil e compreensiva com a gente mesmo, né? Outro aspecto que está dentro da autocompaixão é a nossa aceitação da nossa humanidade, né? E desses elementos imperfeitos que a humanidade nos traz, né? Às vezes a gente se cobra aí de um padrão ouro né, de perfeição, tem que fazer tudo muito perfeito, executar todos os nossos papéis sociais com perfeição, mas a gente sabe que ninguém consegue, né? Que perfeição não tem a ver com humanidade, né? Quando a gente fala de humanidade, a gente fala sobre imperfeições. Então, a gente conseguir se apropriar disso e entender que a nossa essência humana, ela tem imperfeições e que a gente precisa aceitar esse aspecto, nos ajuda a olhar com mais gentileza para a gente mesmo, né? E não se cobrar tanto. E a gente, geralmente, tem uma habilidade de direcionar essa bondade para outras pessoas, né? Então, às vezes, alguém vem te conta um erro que cometeu, e você vai muito gentil, né? Ouvir, dizer para a pessoa repensar, calma, não se martiriza, né? Geralmente a gente tem essa postura com os outros. E a gente precisa aprender a não ser tão cruel e não ser tão rude com a gente mesmo, e aprender a desenvolver essa bondade, direcionar essa bondade com a gente, né? Pra gente mesmo. E aí, às vezes, as pessoas nos perguntam, né, assim, mas se eu ficar assim, será que eu não vou ficar muito permissivo? Será que eu não vou ficar muito fraco, passando a mão na minha cabeça cada vez que eu errar, né? E o que a gente entende é exatamente o contrário, né? Existe uma literatura muito bonita em relação à autocompaixão. Tem alguns estudos que trazem os resultados da prática, né? Desse olhar gentil para si mesmo. E o que os estudos dizem para a gente é que a autocompaixão, ela aumenta, na verdade, a nossa motivação. Ela faz com que a gente se sinta mais confiante, que, pasmem, melhora a nossa procrastinação, né? Diminui a nossa procrastinação, né? Faz com que a gente tenha um senso maior de bem-estar, né? E por quê? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender por que a autocompaixão promove tudo isso. Imagina que você cometeu um erro no trabalho, por exemplo, né? Ou em casa, sei lá. E a gente vai pensar em duas posturas, tá? Postura número 1. Você começa a pensar o quão incapaz de executar qualquer função você é. Você começa a pensar assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu errei desse jeito, como que eu pude cometer um erro tão simples, eu não presto atenção em nada mesmo, eu não faço nada direito, eu nunca consigo fazer as coisas. Essa é a postura número 1. Postura número 2. Você pensa, poxa, cometi um erro mesmo, foi um erro até que simples, né? Mas por quê? Por que será que eu cometi esse erro? Bom, eu tô cansada, eu tô pensando em muitas coisas, eu tô num dia difícil, ou então essa informação realmente me fugiu, né? Eu não sabia sobre isso, eu preciso me informar melhor sobre esse assunto. Bom, então eu vou esfriar minha cabeça, vou descansar um pouco e amanhã eu volto e termino a minha tarefa. Pensando nessas duas posturas, qual será que a gente estaria mais motivado a executar essa função de novo amanhã? A número 2, né? Provavelmente.
Porque se a gente está lá se dizendo incapaz, dizendo que a gente não consegue, que a gente nunca faz nada direito, a nossa motivação foi beleléu, né? A gente não vai se sentir tão motivado no dia seguinte para cumprir aquilo. Agora, se a gente entende os nossos erros, se a gente se entende e dá aquele ânimo assim, né? Ah, vai lá, amiga, você consegue, de novo, tenta mais uma vez. A gente fica mais motivado no dia seguinte, né? E uma dica, então, para a gente desenvolver mais essa autocompaixão é exatamente esse exercício de, no momento que você perceber que você está sendo rude consigo mesmo, que você está sendo cruel com seus erros, coloca um amigo no seu lugar. Imagina que é um amigo muito querido, um familiar muito querido, que está te contando exatamente a mesma coisa. Ai, cometi um erro no trabalho, assim, assim, assado. O que você diria para ele? Provavelmente você não diria assim, nossa, mas você faz tudo errado mesmo, né? Nossa, mas você não dá uma bola dentro. Tudo que você faz, você não falaria isso pro seu amigo. Você provavelmente teria uma postura mais amável e compreensiva. Então é isso, né? É esse movimento de direcionar essa bondade para si mesmo. Legal, Karen. Eu estou escutando você falando aqui, imaginando quem que é o amigo que a gente procura para conversar, né? Quando a gente está numa situação precisando de algum apoio. Em geral, é quem ajuda a gente a refletir e ampliar a nossa visão a respeito das situações, né? E às vezes a gente trata, nesse processo da gente de aprendizagem, né? A gente trata algumas falhas, né? Com cargo afetivo de infração, né? Como se a gente tivesse cometido um erro gravíssimo, né? Então a gente precisa regular essa forma e olhar para isso com essa compreensão que você está colocando. Isso é muito importante. Eu acho que tem uma relação direta com expectativas isso, né? Da gente olhar para a própria experiência, avaliar essa experiência. Então, uma outra área importante na construção do amor próprio é a gente conseguir fazer uma calibragem das expectativas, das nossas expectativas. Então, a gente adequar as expectativas à demanda da realidade, né? E como é que a gente faz isso? Não é fácil, né, Karen? Porque às vezes a gente nem reconhece exatamente quais são as nossas expectativas. E quando a gente está em relação com outra pessoa, é mais complicado ainda, né? Porque são duas pessoas com algumas expectativas explícitas, algumas implícitas, e isso dá, assim, pano para manga para mal entendido, né? Então, em relação às expectativas, a gente escuta, né? Crie cobras, mas não crie expectativas. Ou então a gente vê muito aquelas brincadeiras, a expectativa versus realidade, situações assim completamente diferentes, né? E a pessoa então caindo em si. Mas no final das contas, gente, não é possível não ter, né? Não criar expectativas ou não manter as expectativas. O melhor que a gente pode fazer é a gente compreender quais são as nossas. Quais são as nossas expectativas, né? E, principalmente nas nossas relações mais imediatas, o quanto elas estão claras. Porque faz parte desse processo de se conhecer melhor e gostar de quem se é, a gente conseguir também realizar algumas situações importantes, né? E isso implica nos relacionamentos. Então, eu vou trazer aqui uma situação que vai ficar bem clara para vocês, né? Do quanto isso pode se tornar um problema, por exemplo, nos relacionamentos. É muito comum, eu sou terapeuta de casal, e quando a gente atende casal, a gente percebe uma situação de mágoa que vem sido mantida já há algum tempo, porque um parceiro não se sente valorizado pelo outro. E por que isso acontece? Porque a forma como o outro expressa a valorização, o afeto e o amor é através de uma linguagem que não é lida pelo companheiro, né? Por exemplo, por mais que a pessoa se esforce, se desdobre para trazer conforto e apresente ações práticas, né, de cuidado, o outro está esperando ouvir através de palavras, né? Ou então ele quer ser surpreendido, aquele cuidado rotineiro, ele é naturalizado, ele já não é observado mais como expressão de afeto, né? Então, esse é um exemplo aqui de como a gente precisa reconhecer quais são as nossas expectativas e torná-las claras para quem está com a gente, né? Primeiro porque a gente vai dar oportunidade para o outro dizer se ele consegue atender ou não. E depois a gente também vai conseguir refletir
se aquilo está dentro da realidade ou não está, né? Uma outra situação em relação às expectativas onde é que a gente está colocando o nosso olhar, né? Então, se a gente tem um ideal, né, de comportamento, se a gente acha que, nossa, para eu me sentir bem dentro da minha pele, eu tenho que conseguir, assim, um nível de desempenho em várias áreas, né, tal, porque senão eu não vou me sentir. Então, se a gente tem um olhar muito lá na frente, o nosso modelo é muito idealizado, muito longe da nossa realidade, é provável que a gente experimente sentimentos de inferioridade. Porque a gente sempre vai se sentir aquém e a nossa vivência nunca estará boa o suficiente, porque está sempre muito longe desse ideal, né? A gente fica naquele padrão de perfeição lá, né? Que a gente fala um pouquinho na autocompaixão, né? De buscar. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, a gente não vai atingir, né? Então, para a gente ajustar esse nosso sentimento de gratificação, a gente precisa compreender que a gente está num processo de melhora. E a gente aprende a gostar desse processo. Então, para onde é que eu estou indo, né? Se eu estou com um olhar num modelo, é melhor que esse modelo não seja idealizado e irrealista. Mas ele pode ser um modelo de alguém muito especial que me inspira, né? E aí isso está muito alinhado a um valor, aquilo que eu quero aplicar na minha vida. Então, ele me motiva. E a dica, então, que eu dou para vocês é vocês pensarem onde é que vocês estão com o olhar. Quais são os modelos de vocês? Esses modelos, ou essas expectativas, elas acentuam sentimentos de inferioridade e frustração, porque vocês sentem que vocês estão sempre longe demais daquilo que vocês entendem que é ideal, ou esses modelos, de fato, são modelos que inspiram vocês e que mostram que vocês estão se movimentando em direção àquilo que vocês querem viver na vida de vocês. Isso faz toda a diferença, né? Então, se esses modelos são irreais, né? A gente vê hoje, vamos pensar em redes sociais, algumas pessoas, né, se comparam com personagens até editados, né? Então, esses sentimentos de insatisfação em relação à própria realidade, eles podem estar muito relacionados a essa comparação. Isso acontece na nossa vida, não precisa ser em rede social, não. Às vezes a gente se compara com alguém e a gente não tem acesso exatamente àquela experiência e a nossa sempre parece muito inferior, né? Então é melhor a gente estar mais consciente dos nossos valores, o que a gente quer realmente viver na nossa vida e a gente buscar modelos que vão inspirar a gente. E não instalar esses sentimentos de inferioridade. Mas a gente precisa observar mais a nossa própria experiência e validar os nossos passos, porque a gente está se movimentando em direção daquilo que a gente quer viver. O melhor é a gente manter o nosso olhar por aqui. Próximo tema, a gente tem ainda 3 temas para falar, então a gente tem que ser meio rapidinhas aqui agora, porque o nosso tempo tá, né, tá contado. Como é que tá o nosso tempo? Quanto tempo falta um pouquinho mais de 15 minutos para a gente encerrar. A gente tem 3 temas para falar ainda. Tá certo. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre obrigada, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre autoconsciência, então, né? Autoconsciência, a palavra é um pouco autoexplicativa, né? Então, é estar consciente de si, né? De nós, do nosso corpo, das nossas emoções, dos gatilhos para as nossas emoções no momento presente, né? Então, lembram, lá no autoconhecimento, a gente entendeu mais ou menos como é que a gente funciona. Agora, na autoconsciência, a gente está em conexão com a gente no momento presente, né? Porque isso já deve ter acontecido com algumas pessoas aqui, que às vezes faz alguma coisa, acontece alguma coisa e fala, nossa, né? Por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Provavelmente, nesse momento, a gente não estava conectado com a gente mesmo, né? A gente estava aí conectado com outras coisas. Então, a autoconsciência, ela nos ajuda a conhecer os nossos processos, a entender, né, o que desencadeia esse processo no momento que nós estamos vivendo, essa conexão com a gente mesmo, né? E é interessante, assim, que a nossa cultura valoriza bem o oposto, né?
Porque a gente tem um padrão, assim, de muita... Exatamente, piloto automático, né? Que alguém comentou aqui. Exatamente. A nossa cultura valoriza uma competitividade, né? Valoriza a nossa prática de multitarefas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de uma alta produtividade. E quando a gente tem essas práticas, a gente não está conectado com a gente está conectado com o que está fora da gente, né? Se eu tenho uma competitividade muito forte, eu estou conectado com o meu amigo que está do lado, trabalhando, e não comigo, né? Se eu tenho uma prática de multitarefas, eu estou conectada com as multitarefas que eu estou fazendo, e não comigo, né? E, além disso, a gente também entende o prejuízo de não estar autoconsciente, que a gente fica ou lá no passado ou lá no futuro, né? Ou a gente fica repensando, remoendo, sofrendo as coisas do passado, ou a gente fica com aquela ansiedade, aquela expectativa das coisas do futuro. E aí, pouco presentes no momento atual, né? A gente, muitas vezes, percebe, assim, uma prática de cabeça e corpo desconectados, né, Janice? O corpo está executando alguma função, mas a cabeça está bem longe, né? Então, a gente está lá, sei lá, tomando banho, mas a cabeça não está no banho. A cabeça está na reunião de manhã, a cabeça está em outros aspectos da vida, né? E é interessante, porque eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso aqui. A gente está muito envolvido em alguma tarefa, assim, ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e a gente não se dá conta das nossas necessidades corporais. Então, às vezes, a gente está com sede e nem percebe. Aí a gente vai perceber depois, a gente vai lá e toma um golão d'água e fala, nossa, tá com uma sede. Mas o nosso corpo estava dizendo que estava com sede, mas a nossa cabeça não estava atenta, né? A nossa comunicação do corpo, né? Então, quando a gente favorece essa autoconsciência, quando a gente começa a se olhar, a gente se torna mais observadores de nós e menos julgadores de nós, né? E como que isso contribui, né? Como que a autoconsciência pode contribuir para o nosso amor próprio? Primeiro, que é exatamente o que alguém comentou aí, que a gente sai do automático. Essa postura permite com que a gente diminua as nossas ações por impulso. Aquelas coisas que a gente faz e se arrepende depois, a gente diminui. Por quê? Porque a gente começa a entender o que está acontecendo no nosso mundo privado e permite a gente intervir em algo que a gente faria. Então, por exemplo, se eu percebo que eu estou começando a ter sinais de raiva no meu corpo e o meu autoconhecimento me ensinou que quando eu estou com raiva, eu tenho comportamentos que depois eu me arrependo, e eu percebo essa raiva evoluindo dentro de mim, eu vou conseguir estar autoconsciente para entender que eu tô com raiva, entender o gatilho dessa raiva, e então intervir para, ao invés de eu ir para esse caminho que eu estou indo, eu mudar minha direção e ir para outro, né? E como, né? Como que a gente consegue desenvolver mais autoconsciência? Vocês vão ouvir uma palavra agora que vocês ouviram a gente falar, acho que em quase toda a live desse perfil do Interac, a gente fala muito sobre mindfulness, né? A gente sempre orienta, sempre fala sobre os benefícios da prática do mindfulness, que é essa postura de autoconsciência, né? De consciência plena e do momento presente. Então, quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre mindfulness, dá uma pesquisadinha aí no Google, tenta se inteirar sobre esse assunto. Acho super importante a gente entender um pouco essa palavrinha, entender um pouco essa prática. E outra dica rápida quando você estiver numa situação assim, que parece que você não está muito autoconsciente, para e tenta observar. O que você está sentindo, o que você quer naquele momento, o que você está fazendo, onde está a sua cabeça. É interessante a gente aprender a virar o foco para a gente, né? Se a gente percebe que o nosso foco está muito externo, mudar esse foco para dentro de nós, né? Isso. E isso favorece muito a melhora do autocontrole, né, Kari? Essa observação. Quando a gente entende que o nosso corpo, como você falou, né? A gente aprende que a cabeça pode estar num outro lugar
que não é junto com o corpo, né? E na verdade está tudo junto ali ao mesmo tempo e a gente precisa aprender dessa experiência, né? E o nosso corpo é o campo da nossa experiência. Então, quanto melhor a gente se tornar observador dessa experiência, e melhores condições a gente estará, na verdade, de agir e de promover melhoras, né, em relação à nossa vida. Só uma coisa, os comentários travaram, eu não estou vendo comentário mais nenhum aqui, eu estou sem noção de tempo. Então, você controla o nosso tempo, Tá. Karen? Sim, Quanto falta tempo 10 mais? minutos. Falta 10 minutos para a gente acabar. Então Ah, você eu acho que corre aí isso que eu corro aqui depois. bem suficiente. Então vamos lá, né? Olha, uma outra área importante aqui para a gente se comprometer com ações mais amorosas com a gente mesmo, é a gente conseguir identificar limites. A gente vai chamar essa área de autorrespeito. E eu fiquei pensando, Karen, em autorrespeito me veio direto a assertividade. Né? A gente precisa desenvolver a habilidade de identificar os nossos limites, né? E essa habilidade, ela vem, além da percepção ficar mais apurada, né? E a gente conseguir identificar algumas características da gente também, né? E de quem está convivendo com a gente, do quanto a gente precisa desenvolver a nossa assertividade, que tem a ver com a comunicação. Assertividade, gente, é uma habilidade de comunicar sobre as nossas ideias, as nossas percepções, os nossos sentimentos de uma forma clara e objetiva para quem está junto com a gente, de uma forma tal que respeite os nossos direitos pessoais e respeite também as pessoas que estão com a gente. Então, vejam como é importante isso para a gente justamente trabalhar situações que podem ser, que podem não contribuir, né, para a boa qualidade dos relacionamentos e para a gente se sentir eventualmente invadido. Agora, às vezes, né, essa necessidade de desenvolver assertividade, ela não só não tem uma relação direta com uma dificuldade que você tem em se expressar, porque você tem uma tendência a ficar numa postura mais passiva. Ela também implica a gente melhorar o grau de autocontrole, porque às vezes a forma como a gente expressa uma situação que está acontecendo com a gente é uma forma agressiva, né? Então, o autorrespeito, ele tem uma relação direta com a gente identificar limites e estabelecer o limite para alguém que esteja invadindo um espaço que é nosso, né? Ou a gente esteja se sentindo desrespeitado, mas ele também tem a ver com a nossa habilidade de identificar situações onde nós invadimos o espaço das pessoas, porque se lembrem que faz parte da nossa qualidade de vida, portanto, uma vida satisfatória, a gente manter vínculos de relacionamento, né? Então, essa habilidade, ela era importante, né? E a assertividade, ela vai evitar conflitos, minimizar mal-entendidos, né? E, portanto, contribuir aí bastante para as relações, né? Eu diria que para fortalecer o amor próprio, a gente precisa encontrar forças ao longo desse processo, né, Karen? Eu acho que no trabalho da assertividade, o que vocês acham? A dica que eu daria é vocês refletirem, né? Como é que vocês têm observado limites? Vocês se sentem invadidos, em geral, pelas pessoas, né? Sentem que vocês gostariam de ser mais assertivos e claros em relação a espaços que vocês gostariam de ter mais respeitados? Ou vocês sentem que, eventualmente, vocês invadem esses espaços e acham que não tem problema nenhum fazer uma pressão de vez em quando, né? O que acontece é que a gente vai sofrer prejuízos de uma forma ou de outra. Então, avaliem como é que está esse aspecto da vida de vocês, né? E pensem, considerem aí melhorar bastante. A dica é essa, melhorar realmente a comunicação, a habilidade de se expressar. E tem bastante material nesse sentido. Até um assunto interessante para a gente falar numa outra oportunidade, Karen, sobre a comunicação. Mas busquem material sobre assertividade. E tentem melhorar essa habilidade comunicativa para trabalhar essa questão do autorrespeito, tá bom? Legal. Bom, alguém comentou que acha difícil essa questão da assertividade, é um treino mesmo, né? É uma habilidade que a gente precisa treinar, né? E agora o Valdemir perguntou alguma coisa, eu não entendi. O que você perguntou, Valdemir? Você pode repetir a pergunta pra gente aqui, pra gente entender?
Bom, e agora eu vou correr com o último tema, né? Com o nosso Vai último lá, pedaço de Karen. pizza aí, que é o auto-julgamento. Eu vou tentar ser breve aqui para a gente poder finalizar no tempo. Então, assim, quando a gente fala em julgar, a gente sempre coloca isso num lugar ruim, né? Como se julgar sempre fosse algo ruim. Mas o julgar, ele é uma habilidade importante para a nossa espécie, né? O julgar, ele tem a ver com a nossa capacidade de classificar, de diferenciar as coisas. Então, desde pequena, a gente vai aprendendo a diferenciar o que que é bom, o que que é ruim, o que que é certo, o que que é errado, né? Então, essa habilidade de julgar de diferenciar, de classificar, ela é importante para nós. Ou seja, é essencial e é involuntário. Não tem como a gente parar de julgar. A gente vai julgar. A gente precisa aprender a fazer isso, né? De uma forma funcional na nossa vida para não atrapalhar. Então, a Janice, quando a gente estava preparando essa live, a Janice deu um exemplo muito interessante, que eu gostei muito, que é a gente imaginar o nosso cérebro, quer dizer, não é imaginar, né, mas a gente entender o nosso cérebro como um produtor de pensamentos, assim como o nosso pulmão, ele é produtor de movimentos respiratórios, e o nosso coração, ele bombeia sangue para o nosso corpo, a função do nosso cérebro também é produzir pensamentos, né? Tem outras também, mas uma delas é produzir pensamentos, ou seja, a gente não consegue parar, né? Quando a gente fala para de pensar, não é? A gente não consegue, né? Nosso cérebro foi feito para isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa questão do julgamento para não virar uma ferramenta de auto-boicote, né? Porque quando a gente começa a se julgar muito, incapaz, não consigo, não dou conta, não sei, etc., a gente vai desenvolvendo uma postura de desmotivação, a gente vai ficando paralisado, e a gente vai se mantendo preso ali num lugar que muitas vezes a gente nem quer estar, né? A gente começa a se julgar de determinadas formas que impede que a gente saia de onde nós estamos, né? Então, assim, eu não vou conseguir explicar muito bem por conta do tempo, mas o que a gente precisa entender sobre isso é, quando a gente pensa muito frequentemente de uma forma, esse pensamento para o nosso cérebro é óbvio, é um caminho muito robusto, muito fácil para o nosso cérebro pegar, né? E aí a gente chama que são os nossos pensamentos automáticos, né? Então, assim, de repente a gente pensa assim. Quando a gente está tentando mudar essa maneira de pensar, redirecionar os nossos pensamentos, a gente precisa desenvolver outros pensamentos para fortalecê-los. E quando a gente consegue fortalecer esses outros pensamentos, eles sim se tornam mais óbvios para o nosso cérebro, né? Então, por exemplo, bem rapidinho, quando a gente começa a dirigir o carro, a gente tem ali uma certa dificuldade no começo, vai, presta atenção e tal. Não é um movimento tão óbvio, né, para o nosso cérebro. Quando a gente pratica, dirige muito tempo, a gente não pensa muito, né? A gente só senta no carro e vai, né? Senta no carro e anda, de modo automático. A gente não fica pensando se passou a marcha e tal. E agora, quando a gente troca de carro e vai para um carro automático, aí a gente tem o mesmo período de aprendizagem, e aí a gente se habitua com aquele carro ali automático, certo? Então é uma aprendizagem que a gente desenvolveu com o carro manual, que quando a gente troca de carro, aquele pensamento, aquela aprendizagem ali do carro manual, ele vai perdendo a força e vai ganhar do carro automático, entendeu? Então, o manejo de pensamentos, assim, é exatamente isso. Quando a gente está habituado a se julgar muito, esse pensamento está robusto, ele está forte e óbvio para o nosso cérebro. Quando a gente começa a desenvolver outros pensamentos de autocompaixão, de compreensão, né, de nos colocar num momento, num lugar de liberdade de mudança, né, de analisar o fato e não só a interpretação, a gente vai educando o nosso cérebro para outro caminho, para outros pensamentos. Consegui. Isso aí, você 2 minutos. está de olho no 2 minutos. tempo. Tô Dois aqui minutos. cronometrando. Uhum. Puxa, gente, olha quanta coisa, né? Vocês viram aí todas essas áreas, eu acho que é muita informação, vale a pena, de repente, até assistir. Depois vai para o canal do YouTube, né, Karen? Vai ficar Olhar disponível sobre 24 horas cada aqui área, e depois isso, no YouTube. pensando um pouco melhor. Então, eu sugiro que vocês pensem
em cada uma dessas áreas e façam o projeto de autocuidado, abracem esse projeto com o coração de verdade, valorizando esse tempo, né, para reflexão e para assim que a gente voltar aí para a normalidade do mundo que a gente ainda não conhece qual vai ser a nova normalidade, mas que vocês estejam mais comprometidos com, com essa produção dessa vida com mais sentido e satisfação, né? É. E aí, Agora, um ponto Karen, também pode que eu queria finalizar. comentar é isso, né, Janice? Assim, tudo isso que a gente falou não são habilidades que a gente adquire uma vez e acabou, né? Não, é um Isso processo vai contínuo da mudando. vida toda. Exato, é um processo contínuo da vida toda que a gente sempre tem que estar de olho, sempre tem que estar se observando, se cuidando, né? Então não é algo que a gente adquire e pronto. A gente sempre vai evoluindo e sempre atentos a isso. Certo, Mas o pessoal? bacana é que a gente aprende a gostar do processo. Isso é o mais Sim, legal, né, é, Karen? é o mais legal. É o mais legal mesmo. Ai, que Ai, legal. gente, que pena, eu não tô Gente, vendo os comentários, tá? então, o Então, pessoal está olha, um abração. agradecendo Que e, bom, e bastante que gente bom, especial gente. aqui. Pessoal, um beijo para todos, Obrigada. obrigado pela presença de todos e até a próxima, né? Já A já gente se teremos mais lives vê. Um por aí. abração para todo mundo. Beijos! Tchau, tchau.